Em 5, A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da Senhoras energia e senhores, elétrica boa é calculado tarde. uma vez ao ano pela ANEEL, para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em 2 tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Bom, agora sim, senhoras, boa tarde. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 15. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 15 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Energisa Paraíba, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2021, e da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2025. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 30 de 2021 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19.
Convido todos agora para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elisa Bastos, diretora da ANEEL e presidente desta audiência. Marcos André, diretor de regulação e articulação institucional da Agência de Regulação do Estado da Paraíba. Leonardo de Araújo, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, e Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta tarde, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Agradeço o comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania.
Para a ANEEL, a realização desta audiência pública é muito importante, pois acreditamos que a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio essencial ao processo decisório da agência. É também uma demonstração de respeito ao consumidor paraibano e de transparência dos atos praticados pela agência. Nessa audiência, vamos apresentar os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Energisa Paraíba e coletar as contribuições dos expositores para o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da Energisa Paraíba teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão tarifária. As apresentações de hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 16 de julho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, uma apresentação da Agência de Regulação de Estado da Paraíba de aproximadamente 5 minutos, uma apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa de até 15 minutos, uma apresentação de Superintendência de Gestão Tarifária de até 15 minutos e a apresentação do Conselho de Consumidores de até 15 minutos e, por fim, a manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para as 16 horas. Dando início, então, a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe!
Vocês me ouvem? Sim, diretora. Convido neste momento o senhor Marcos André, diretor de Regulação e Articulação Institucional da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, para uma breve exposição do trabalho que a agência estadual vem realizando em benefício dos consumidores de energia elétrica no Estado da Paraíba. Boa tarde a todos. Em nome da diretora-presidente da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, doutora Juliana de Araújo Monteiro, saúdo a todos os integrantes da mesa e demais participantes desta audiência pública. Transmito aos senhores as mais sinceras desculpas da diretora-presidente, que não pôde participar dessa mesa por motivos de força maior, e me incumbiu dessa tarefa, o que muito me honra estar presente aqui com todos vocês, alguns colegas já de regulação e outros que não conheço, e assim como os consumidores também. Como fui apresentado, meu nome é Marcos André Medeiros Barreto, exerço o cargo de diretor executivo de Regulação e Articulação Institucional da RPB e sou ouvidor da agência também. Para quem não conhece a RPB, nós somos uma autarquia estadual, certo? E mantemos um contrato de parceria com a ANEEL. Por meio desse contrato, a ANEEL descentraliza algumas atividades para a RPB. Nós, na verdade, representamos a RPB aqui na Paraíba. Então, mantemos esse contrato nas áreas de fiscalização e de ouvidoria. As fiscalizações que ocorrem aqui no estado da Paraíba são feitas pela ARPB, em parceria com a ANEEL. A ANEEL descentraliza isso para a gente. O serviço de ouvidoria também. Ressalto que a gente atua também, a ARPB, enquanto agência reguladora no modelo multissetorial, regula também os serviços de saneamento e gás canalizado. Mas nós estamos aqui para falar de energia elétrica, não é mesmo? Então, recebemos na ouvidoria as demandas dos consumidores pelos mais diversos meios disponíveis hoje, principalmente nesse período de pandemia. De forma presencial, quando possível, né? Atualmente, nós não estamos fazendo esses atendimentos de forma presencial, por conta dos protocolos de segurança. Os atendimentos ao público, eles estão sendo feitos por meio de WhatsApp, o toll-free, que é o 0800, né, da agência, os telefones, pelo site da RPB. Eu gostaria até de informar aqui o WhatsApp da gente para os consumidores que estão presentes, é o 83, o código, né, e o 98650-0823. Esse é o WhatsApp da nossa ouvidoria. Os nossos toll-frees são os 0800 281 4466, esse para todos os serviços regulados pela RPB, e um específico para os consumidores de energia elétrica, que é aquele que tem atrás da continha de vocês, da fatura, é o 0800 72 70 167. Nosso site, www.ar.rpb.pb.gov.br. Lá também tem um link onde você pode fazer sua reclamação, você consumidor, ou mesmo uma consulta ou um atendimento, que se assim o desejar. E os telefones nossos da ouvidoria, que estão funcionando sim. Apesar de estarmos trabalhando em regime de home office, nossos telefones fixos estão funcionando. E são eles, 3218-6687, 3218-4466. Como eu disse, né, estamos desenvolvendo nossas atividades de forma remota, das 8 às 12 horas e das 14 às 18. Isso na ouvidoria. O atendimento, o funcionamento da RPB presencial está sendo híbrido, mas não está havendo atendimento ao público. A gente tem algumas atividades ainda que precisam ser feitas de forma presencial, mas o público ele só está sendo atendido de forma remota. Então, o horário é um pouquinho diferente da ouvidoria. A ouvidoria eu estendi até às 18 horas, mas o horário da ARPB mesmo, o funcionamento interno da ARPB, é das 8 às 14, de segunda a quinta, e de 8 às 12 na sexta-feira. Como já foi dito,
né, inicialmente na apresentação, excelente apresentação aí, estamos aqui destinados a colher as contribuições, né, para a 5ª revisão tarifária periódica da Energisa Paraíba, e cujas tarifas passarão a vigorar a partir de 28 de agosto, né, de 2021. Das definições também dos indicadores DEC e FEC, que foram formados aí, e com essa consulta aberta até o dia 16, né, como a doutora falou, a presidente da ANEEL falou. Eu iria até fazer uma explicação aqui do que é o reajuste e a revisão tarifária, mas foi tão bem explicado aí que nem adianta eu falar, foi muito bem colocado por vocês. Como é de conhecimento da maioria dos presentes, né, a RPB ela não participa diretamente desse processo de revisão tarifária nem dos reajustes tarifários das distribuidoras de energia da Paraíba. Esses processos são feitos exclusivamente pela ANEEL, mas sempre, como bem falado pela doutora diretora da ANEEL, com a participação pública, certo? Estamos aqui, inclusive, todos presentes para contribuir com esse processo, e que nada mais é do que a materialização do exercício da cidadania, que, na medida em que constitui-se um evento cujo maior objetivo é tornar transparente esse processo. Processo este que visa a divulgar, tornar ampla essa discussão e colher os subsídios necessários para a tomada de decisão, ao final, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, pela ANEEL. Então, é isso, pessoal. Também estamos aqui para essa contribuição. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade de contribuir no que for possível, que certamente a ANEEL vai aproveitar essas contribuições da melhor forma possível, de forma a obtermos a melhor tarifa possível. É bem verdade que estamos passando por um período difícil no país, onde a economia tem apresentado problemas sérios por conta dessa pandemia, e o setor elétrico mais ainda por problemas que perpassam não só a pandemia, mas o fato climático. A gente tem tido muito problema de falta, de escassez de chuva, né? Então, nos mananciais. Então, a gente, com isso, eu acho que nos noticiários vocês têm acompanhado, isso contribui para uma dificuldade no setor elétrico, já que a principal fonte de geração, a gente sabe que são as hidrelétricas, né? Então, com os níveis baixos, né, dessas águas, nós temos uma certa dificuldade, mas estamos trabalhando, a ANEEL está trabalhando, e nós da RPB, como parceiros, também estamos trabalhando para que obtenhamos a melhor tarifa possível nesse processo, mais uma vez dizendo, com a participação pública, que é importantíssimo. Então, pessoal, eu encerro aqui minha participação, desejando a todos uma boa audiência e que possamos aproveitá-la ao máximo para dirimir qualquer dúvida e colher o máximo de contribuições possíveis de vocês. Agradeço aí a participação da diretora da ANEEL e demais membros da mesa, e coloco-me aqui sempre à disposição na RPB para qualquer dúvida ou qualquer consulta que vocês precisarem, pelos telefones que eu já informei, pelo site, estamos sempre à disposição. Passo aí a palavra aí para a doutora Elisa, para conduzir a reunião, e estão de parabéns a equipe aí da ANEEL. Muito obrigada, Marcos André, pela manifestação e pelo incentivo, né, à participação social. Acho que esse é o objetivo mesmo que temos em conjunto, né, sempre extrair mais informações para que o processo seja sempre muito transparente e tenha resultados efetivos. Sem dúvida. Bem, feito esses comentários, então, eu vou passar para a primeira apresentação técnica, né, eu vou passar a palavra aqui para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, o Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Energisa Paraíba, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Miranda,
sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação do consumidor da Energisa Paraíba, apresentar alguns dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, falar sobre alguns indicadores comerciais da distribuidora e ainda falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC são utilizados como subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC é utilizada no cálculo do componente Q no fator X das tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 540 consumidores residenciais na área de concessão da Energisa Paraíba. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Aqui temos que em 2016, a Energisa Paraíba obteve a sua melhor nota, 76,75. A nota da última pesquisa IASC, de 2019, foi 65,14. Foi uma nota abaixo das distribuidoras da região Nordeste e ainda abaixo da média Brasil também. Isso colocou a distribuidora numa posição de 37º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação. 65,14 é a nota de satisfação global. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. Valor é a percepção do consumidor na dimensão econômica, relação custo-benefício, se o que ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. Confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e fidelidade é o quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. Podemos ver que a nota obtida em 2019 ela foi 3,94% menor que a nota obtida no IASC 2018. Isso colocou a concessionária, como dito anteriormente, em 37º dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o Brasil e em 7º em sua categoria, das concessionárias da região Nordeste. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços prestados pela distribuidora têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a Energisa Paraíba prestou 530.691 serviços aos seus consumidores, sendo que 90,78% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, foram 378.896 serviços, sendo 90,46% realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2016 a 2021. Podemos ver aqui que em 2020 foi o maior quantitativo de reclamações, 2.053, e no corrente ano, considerando dados até 25 de junho desse ano, temos 673 reclamações até o momento, o que demonstra uma tendência de queda no número de reclamações para o ano de 2021. Temos as 5 reclamações mais frequentes no ano de 2020 recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora, isso dividido por tipologia.
Em primeiro lugar, temos ligação, segundo, falta de energia, terceiro, extensão de rede, em quarto, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura, e em quinto lugar, conexão de microgeração. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes recebidas, só que agora em 2021, na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora. Em primeiro lugar, extensão de rede. Em segundo, falta de energia. Em terceiro, ligação. Em quarto, flutuação / variação / oscilação de tensão. Em quinto, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Como resolver uma demanda com a Energisa Paraíba? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? Em primeiro lugar, entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo? Aí sim o consumidor pode entrar em contato ou com a agência estadual, que no caso da Paraíba é a RPB, que é o braço da ANEEL no estado da Paraíba, ou ainda entrar em contato com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncias, ver vídeos institucionais, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela publicidade e transparência de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e ainda as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa tarde. Bom, agradeço a apresentação realizada pelo Fernando. E agora, para a segunda apresentação, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Energisa Paraíba. Boa tarde a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Energisa Paraíba, ou EPB. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Por sua vez, esses indicadores DEC-FEC são estabelecidos para subdivisões da empresa chamados de conjuntos de dados consumidores. Aqui, uma breve visualização do desempenho da Energisa Paraíba no cumprimento dos limites de DEC no ano de 2020. Vemos que, dos 65 conjuntos da empresa, 40 cumpriram seus limites. Em número de unidades consumidoras, cerca de 1.160.000 consumidores
ou próximo de 82%, tiveram um DEC de seus conjuntos cumprindo os limites de 2020. Agora, a mesma análise para o FEC, onde já se nota uma situação melhor que o DEC. A gente vê que, dos 65 conjuntos da empresa, 60 cumpriram seus limites de 2020. Em número de consumidores, cerca de 1.200.000 consumidores, ou cerca de 85%, tiveram o FEC de seus conjuntos cumprindo os limites de 2020. Nesta lâmina, vemos o histórico de desempenho da apuração do DEC da Energisa Paraíba, além do histórico dos limites. As barras amarelas indicam os valores apurados, ou seja, quantas horas os consumidores ficaram sem energia. A linha azul mais clara indica os valores limites para os anos passados. E a linha azul mais escuro mostra os novos valores propostos para os próximos anos. Observa-se a trajetória decrescente dos limites propostos, começando com uma média de 14 horas e 87 em 2022 e terminando em 12,94 horas em 2025. Sobre o desempenho histórico, vemos que as distribuidoras cumpriram seu limite de DEC em todo o período. De maneira análoga para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa, com a linha amarela mais escura os limites para os anos passados e a linha amarela mais clara os limites propostos para os próximos anos. Vemos também que a trajetória decrescente, que começa com uma média de 8,54 interrupções em 2022 e termina com 6,95 interrupções em 2025. Notamos também que o FEC da empresa sempre performou bem abaixo dos seus limites anuais. Agora, nessa lâmina, a gente pode ver uma comparação dos limites de DEC da Energisa Paraíba, nas barras cinzas, com os limites das outras grandes empresas da região Nordeste, nas linhas. Observa-se que os seus limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Mesma análise para o FEC, onde os limites da empresa estão acompanhando os limites das distribuidoras semelhantes na região Nordeste. Bem, esses são os pontos que queríamos apresentar para essa audiência pública. Agradeço a atenção dispensada. Tenham todos uma boa tarde. Mairo, obrigada pela apresentação realizada. E agora chamo a próxima apresentação, passando a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Leonardo de Araújo, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária da Energisa Paraíba. Boa tarde a todos, eu sou Leonardo de Araújo e farei, em nome da Superintendência de Gestão Tarifária, a apresentação referente ao resultado preliminar da revisão tarifária periódica de 2021 da Energisa Paraíba, objeto da consulta pública de número 30. Essa apresentação está dividida em duas partes, a primeira relacionada aos conceitos metodológicos aplicáveis aos processos tarifários e a segunda relacionada aos resultados específicos do cálculo preliminar da revisão tarifária periódica da EPB. Antes de apresentar a metodologia de cálculo, convém contextualizar o termo equilíbrio econômico-financeiro definido no contrato de concessão. Por um lado, os consumidores devem receber um serviço de qualidade, conforme padrão estabelecido pela ANEEL, pagando por isso uma tarifa justa. Por outro lado, é necessário que a distribuidora receba recursos suficientes para a cobertura dos custos operacionais e investimentos necessários para a prestação de serviço com a qualidade desejada. Conforme previsto no contrato de concessão, esse equilíbrio econômico-financeiro é alcançado por meio da aplicação de 3 mecanismos de atualização das tarifas distintos: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. Nas revisões tarifárias periódicas, que ocorrem a cada 4 ou 5 anos, são definidos os custos operacionais eficientes, as metas de qualidade a serem alcançadas pela concessionária, as perdas regulatórias de referência e os componentes do fator X. Destaco que o conceito de fator X será esclarecido adiante em slide específico nessa apresentação. Por sua vez,
nos reajustes tarifários anuais, que ocorrem todos os anos entre as revisões, os custos de distribuição ou de parcela B são simplesmente atualizados por um índice inflacionário, descontando-se deste o fator X. Já os custos relacionados à parcela A, da qual fazem parte os custos de geração, transmissão e encargos, considerados não gerenciáveis pela concessionária de distribuição, são atualizados todos os anos, independentemente de se tratar de revisão ou reajuste tarifário. Por fim, há ainda a figura da revisão tarifária extraordinária, a qual é aplicável em casos de ocorrência de custos não previstos nas revisões ou no reajustes e que causam desequilíbrio à concessão. Passa-se agora a conceitos relacionados aos custos da parcela A, começando pelos custos de energia. Bom, para atender adequadamente ao seu mercado, uma concessionária de distribuição deve contratar, além do montante demandado por seus clientes, montantes de energia adicionais referentes às perdas elétricas inerentes à transmissão e distribuição de energia, além de perdas não técnicas associadas aos furtos de energia, adulteração de medidores ou erros de medição. As perdas técnicas são estimadas a partir de simulação nas quais se consideram as características técnicas da rede elétrica. Por outro lado, as perdas não técnicas regulatórias e eficientes, consideradas na definição das tarifas, levam em consideração a complexidade de combate aos furtos de energia na área de concessão. Nesse processo, a ANEEL exige, por exemplo, que concessionárias com menor complexidade socioeconômica atinjam patamares de eficiência de combate às perdas alcançados por outras concessionárias, que atendem, por exemplo, áreas de menor complexidade socioeconômica. Em resumo, o custo total de energia considerado nos processos tarifários compreende a soma do montante associado ao mercado da distribuidora, os montantes de perdas técnicas e não técnicas estimados, conforme a metodologia vigente. Outro item que faz parte da parcela A é aquele relacionado aos custos de transporte ou transmissão. Os custos de transporte são valorados por meio dos montantes de demanda contratados junto às transmissoras e junto a outras concessionárias de distribuição, montantes estes multiplicados pelas tarifas aplicáveis, as quais são reguladas pela ANEEL. Observe-se que a ANEEL exige a contratação de montantes eficientes, podendo a concessionária de distribuição ser penalizada em caso de demandas contratadas não adequadas. Ainda no que diz respeito a parcela A, tem-se os custos relacionados aos encargos setoriais. Os encargos setoriais são custos associados à promoção de políticas públicas do governo federal ou ao custeio de custos do setor elétrico. De todos os encargos considerados nas tarifas de energia elétrica, listados nesse slide, o de maior relevância é a conta de desenvolvimento energético, cujos recursos destinam-se ao custeio de políticas públicas, tais como descontos aos consumidores de baixa renda, cooperativas e produtores rurais, além da subvenção de geração térmica em sistemas isolados e custeio da universalização de serviços públicos de energia elétrica. Passa-se agora a explicação dos itens de custo relacionados à parcela B, iniciando-se pelos custos operacionais. Os custos operacionais são aqueles necessários para a manutenção das redes elétricas e subestações na área de concessão, bem como aqueles necessários ao atendimento comercial ao cliente. A determinação dos custos operacionais regulatórios, efetivamente reconhecidos na tarifa de energia elétrica, é realizada mediante a aplicação de uma metodologia específica, por meio da qual se calcula a faixa de eficiência dos custos operacionais. Em resumo, casos os custos atualmente presentes nas tarifas estejam dentro da faixa considerada adequada, não há alteração desses ao longo do ciclo tarifário. Caso os custos
estejam acima da faixa de eficiência é estabelecida por meio do componente P do fator X, que explicaremos adiante, uma trajetória de redução dos custos ao longo do ciclo. Por fim, caso os custos presentes nas tarifas estejam abaixo da faixa de eficiência, é estabelecida uma trajetória de aumento. Dois outros componentes principais da parcela B são a remuneração de capital e a cota de reintegração regulatória. A remuneração de capital é a remuneração associada ao volume de recursos financeiros aplicada pela concessionária de distribuição em investimentos considerados prudentes pela fiscalização da ANEEL. A cota de reintegração regulatória, por sua vez, é a parte destinada à reposição dos ativos de distribuição quando estes atingem o final de sua vida útil. Nesse sentido, a remuneração de capital e a cota de reintegração regulatória podem ser comparadas, por exemplo, às parcelas de um financiamento de longo prazo. A remuneração de capital está associada aos juros sobre o capital não amortizado, que constitui a base de remuneração líquida. Por sua vez, a cota de reintegração regulatória está associada à reposição de todos os ativos associados aos investimentos prudentes, que constituem a base de remuneração bruta. Nos reajustes tarifários subsequentes a essa revisão, a parcela B aqui definida será corrigida por um indicador inflacionário conforme definido em contrato, subtraindo-se deste indicador inflacionário o fator X. Conforme antecipado em slide anterior, nas revisões tarifárias são definidas parte das componentes do fator X que serão consideradas nos reajustes subsequentes. O fator X ele é composto pela soma de três componentes. A primeira delas é a componente PD, que é calculada em função da variação do mercado da distribuidora e tem por objetivo capturar, em favor da modicidade tarifária, os ganhos de produtividade da empresa em função do seu crescimento de mercado. A segunda componente, a componente T, é aquela necessária para adequar o custo operacional reconhecido nas tarifas à faixa considerada eficiente de custos operacionais. Por fim, a terceira componente, a componente Q, é calculada em função dos indicadores de qualidade obtidos pela concessionária. Ele pode beneficiar economicamente as concessionárias que atendem os limites de qualidade estabelecidos pela ANEEL e que apresentam melhoras desses indicadores. Por outro lado, penaliza aquelas concessionárias que não atendem ou não melhoram os indicadores de qualidade. Passemos agora à segunda parte da apresentação, na qual são apresentados os resultados provisórios da revisão tarifária de 2021 da IPB. O valor provisório do efeito médio calculado para a revisão da Energisa Paraíba é de 7,07%. O efeito médio em questão decorre da variação dos itens de custo que compõem as tarifas de energia elétrica. Encargos, transporte, compra de energia, que são os custos relacionados à parcela A. Na sequência, tem-se a contribuição relacionadas à atividade de distribuição, parcela B, e, na sequência, os componentes financeiros, os quais serão detalhados à frente. Importante destacar que o efeito médio indicado, 7,07%, não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão. Os consumidores do grupo A ou de alta tensão, o efeito é um pouco maior, 9,02%, enquanto que para os consumidores do grupo B, o efeito estimado deve estar em 6,56%. Para os consumidores do subgrupo B1, o efeito estimado até o momento é de 5,78%. Desse subgrupo, fazem parte os consumidores residenciais convencionais, convencionais de baixa renda e aqueles que optaram pela tarifa branca. Passemos agora a destacar os principais itens de custo que impactaram a parcela A. Com relação aos encargos setoriais, o item de maior destaque foi o início do recolhimento da CDE contra a Covid, que é destinada à arrecadação de recursos para o pagamento do empréstimo relacionado à conta Covid, a qual contribuiu para a amenização dos efeitos tarifários
no processo tarifário de 2020 e que, no momento, também contribuem com a amenização do efeito, conforme será apresentado no slide financeiros mostrado a seguir. O impacto deste componente é de 1,6%. Com relação aos custos de transporte, o item de maior destaque foi aquele relacionado ao reperfilamento dos custos associados à RBSE, Rede Básica Sistema Existente. O reperfilamento em questão deslocou o custo que seria observado nos processos tarifários de 2021 e 2022 para os anos seguintes, de 2023 a 2028. Nesse processo, portanto, tem-se uma redução de 1,81% no efeito tarifário relativo a esse item. Por fim, no que diz respeito à compra de energia, destacam-se 3 itens. O efeito associado aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, com um impacto de 1,93%. O efeito relacionado às cotas de garantia física, estimado em 0,68%. E, por fim, o efeito dos contratos bilaterais de energia, com impacto de menos 0,93%. No que diz respeito às perdas técnicas, tem-se que o percentual calculado para o ciclo que se inicia de 9,58%. A título de comparação, o percentual até então utilizado era de 9,87% sobre a energia injetada. No que diz respeito às perdas não técnicas, o percentual definido pela ANEEL conforme metodologia apresentada é de 5,75% sobre o mercado de baixa tensão faturado. A título de comparação, as perdas reais observadas na área de concessão entre 2017 e 2020 foi de 6,84%. Com relação às componentes do fator X, a aplicação da metodologia indicou os seguintes valores: 0,98% para o componente PD, 1,47% para o componente T e menos 0,17% para o componente Q. Lembrando que valores positivos reduzem a parcela B conforme indicado na fórmula. Comentemos agora os itens de maior destaque relacionados à parcela B. Com relação aos custos operacionais, observou-se que os custos atualmente presentes nas tarifas estão acima da faixa de eficiência, sendo estabelecida uma trajetória de redução ao longo do ciclo por meio do componente T do fator X. O item em questão contribuiu na revisão tarifária em menos 0,7%. Com relação à remuneração do capital, verifica-se uma contribuição de menos 1,51%. A contribuição em questão é associada à nova base de remuneração líquida, é apresentada pela distribuidora e também relacionada à diminuição da taxa de remuneração regulatória, ou WOC, considerada na presente revisão em relação àquela considerada na revisão tarifária anterior. No que diz respeito à depreciação, verifica-se contribuição positiva de 0,14%. Está associada à nova base de remuneração bruta apresentada pela Energisa Paraíba. Por fim, cabe destacar as outras receitas e receitas associadas a excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda que estão sendo revertidas em prol da modicidade tarifária, contribuindo para o efeito médio em menos 0,65%. Com relação aos componentes financeiros, cabe destacar que parte dos itens considerados nessa versão de cálculos foi estimada pela própria Energisa Paraíba e será recalculada pela ANEEL na fase final. Destaca-se também itens relacionados à modicidade tarifária, que estão sendo considerados no presente processo, dentre eles conta Covid e créditos relacionados à modicidade tarifária associados às resoluções 414 e 376 de 2009. O efeito total dos componentes financeiros considerados no presente processo é de 6,78%. No que diz respeito ao ranking de tarifas, verifica-se que a concessionária que atualmente ocupa a 14ª posição do ranking,
passa para a 21ª posição do ranking, com a tarifa de R$ 597,28 por megawatt-hora. Com relação ao histórico da tarifa residencial B1, verifica-se que esta, que estava no patamar de R$ 375 por megawatt-hora em 2011, passa agora a R$ 597,28, um aumento total no período de 59%, percentual inferior ao IGPM e IPCA, que variaram respectivamente 127,4% e 73,1% no período. Com relação à composição da tarifa, verifica-se que o principal item de custo é a compra de energia, com 31,6% de participação. Em seguida, tem-se os tributos, com 28,4%, distribuição 26,5%, encargos setoriais 7,3% e transporte 6,1%. Destacamos aqui as próximas etapas desse processo de revisão. O envio das contribuições pode ser feito, no máximo, até o dia 16 de julho. A data limite para análise dessas contribuições por parte da SGT é 13 de agosto. A reunião da diretoria prevista para a deliberação desse processo ocorrerá no dia 22 de agosto, sendo que as tarifas aqui definidas terão vigência a partir da data de aniversário da distribuidora, dia 28 de agosto. Muito obrigado. Bom, agradeço a apresentação técnica realizada pelo Leonardo, da SGT, que explicou com detalhes todos os aspectos referentes a essa revisão. E, para a última exposição, passo agora a palavra ao senhor Luiz Carlos Carvalho de Oliveira, presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Paraíba. O senhor tem 15 minutos, senhor Luiz Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde, parceiros do Conselho de Consumidores da Energisa Paraíba. Boa tarde a todos os consumidores de energia elétrica da Energisa Paraíba. Inicialmente, eu gostaria de enfocar que a nossa apresentação, ou a nossa defesa, será feita em dois momentos. Um momento de minha parte e o segundo da consultoria, ou pela consultoria. Inicialmente, eu gostaria de colocar e questionar a legislação no que diz respeito à modicidade tarifária. O impacto previsto pela ANEEL a partir de agosto de 2021 é de um percentual da ordem de 7,07%. Um valor que nós consideramos proibitivo e que está na contramão das expectativas do nosso Conselho. Portanto, se depender do Conselho, esse valor seria ou será repensado para um patamar inferior. Nós gostaríamos também de chamar a atenção para o valor que nós consideramos exorbitante em relação à CDE. Inclusive, na minha modesta opinião, acredito que em um futuro próximo, a filosofia da CDE deverá ser repensada, até porque envolve aspecto de geração térmica a carvão, o que, na minha visão, é um contratempo, está na contramão da realidade nacional. Outro aspecto que nós questionamos e discutimos bastante foi as perdas técnicas. As perdas técnicas para o sistema elétrico da Paraíba, nós consideramos altas, uma vez que o Estado da Paraíba
ele se apresenta como se fosse um retângulo estreito, e neste retângulo nós temos vários pontos de suprimento. É um sistema radial e que, em nossas expectativas, em alguns estudos de fluxo de carga, esperava-se valores inferiores ao que foi apresentado nas planilhas. E também questionamos respeitosamente a questão da transparência. Algumas informações encaminhadas à ANEEL são desconhecidas pelo Conselho. Então, se fala muito em transparência, se fala muito em democratização das informações, e não me parece que essa transparência esteja em um processo bem adiantado. Bem, em princípio, são essas minhas considerações, e eu passaria a palavra à doutora Priscila para que ela apresente o que nós analisamos, propomos e discutimos. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Lisa, e todos aqueles que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Vou cumprimentar de forma carinhosa todos os servidores da ANEEL inicialmente, em nome da doutora Lisa, mas é óbvio também, não poderia deixar de falar em Leonardo e Fernanda, que prontamente nos atenderam, todas as vezes que foram instados, e estendo também meu agradecimento a Dijane. Então, realmente estiveram conosco, estão conosco durante todo esse processo de consulta pública, né? Hoje é um simples ato, mas esse processo já caminha há um tempo, um simples e importante, eu quero dizer. Gostaria de cumprimentar também a todos os membros do Conselho de Consumidores que também estão nos assistindo. Nós caminhamos numa sequência, doutora Lisa, de um avançar sob o ponto de vista crítico por parte do Conselho. Então, estamos em capacitações, em fóruns de debates. Então, o Conselho de Consumidores, de um tempo para cá, ele vem tomando para si essa responsabilidade de prezar pelo serviço adequado de energia, conforme a Resolução 451 de 2011 preconiza, né? E não só na teoria, mas sim na prática. Então, para isso, o Conselho ele vem se capacitando cada vez mais. Então, estendo meu abraço a eles, a Glaucia, que está comigo também, nessa empreitada. Gostaria também de cumprimentar o senhor Marcos André, da Agência Reguladora da Paraíba, a quem também já trabalhei bastante. Eu criei em 2013 a Comissão de Direito de Energia na OAB Paraíba, 2013, e lá a gente já costurava e já se aproximava um pouco da Agência Reguladora da Paraíba. Pois bem, como o Luiz já se adiantou em alguns pontos, eu gostaria só de fazer algumas observações, lembrando que no dia 16 de julho a gente tem a entrega oficial das nossas ponderações, das nossas críticas a esse processo de revisão tarifária, que, concordo, é sempre feito com muita participação. Eu gostaria até de dizer que essa audiência pública, ela me dá na prática, uma visão na prática, o quanto que a ANEEL ela vem realmente satisfazendo a participação popular, né? E a preocupação em saber se estava tudo certo, se o link tinha sido enviado. Então, de fato, isso é viabilizar a participação. Mas eu estou aqui, doutora Elisa, também para fazer um pouco de ponderação em relação à segurança regulatória, à estabilidade regulatória, que é um pouco da minha área também. Eu tenho mestrado em Direito de Energia, sou especialista em Direito Regulatório de Energia e atuo na área há um tempo. Então, para fins de iniciar aqui a breve apresentação, eu vou ser rápida aqui, até para cumprir o tempo, mas, enfim, nós estamos aí fazendo a quinta revisão tarifária do contrato de concessão 019/2001, que tem como data de aniversário 28 de agosto de 2021. Lembrando que os projetos concessionários, eles são projetos de longo prazo, então, por isso que eles precisam manter uma periodicidade de equilíbrio econômico-financeiro, que é um direito do concessionário, inclusive previsto na Constituição, no artigo 37, inciso 21. Então, esse direito ao equilíbrio econômico-financeiro
precisa ser satisfeito, mas o direito também ao serviço adequado com a modicidade tarifária precisa também ser preservado. Então, o mercado da Energisa Paraíba tem aproximadamente 1.400.000 clientes, distribuído pelos 217 municípios da Paraíba, e eu gosto muito de dizer o que o nosso presidente Luiz Carlos, ele costuma afirmar, que a modicidade tarifária ela precisa ser vista na prática, e não somente na teoria, né? E é importante dizer que a modicidade tarifária, ela precisa obedecer também o tripé da sustentabilidade. Então, a gente precisa entender que o consumidor hoje, ele está cada vez mais carente de recursos financeiros, né? Então, a gente acabou de ver que a Energisa Paraíba, que eu tenho uma grande admiração, no entanto, nós vimos que no tempo para cá a gente vem com uma decrescente na qualidade de serviço. Em 2020, temos um exponencial crescimento de reclamações. Então, o Conselho de Consumidores, como também um dos motivos e um dos fundamentos é prezar pela qualidade do serviço, então não poderia deixar de destacar esse item que é muito importante. Então, é frequente as queixas dos consumidores rurais, então é importante que a diretora saiba disso, é frequente esse pleito. Então, dentro do Conselho, a gente também discute essa parte da qualidade da prestação de serviço da própria distribuidora, e com muito respeito, é lógico, mas é importante frisar isso aí. E não poderia deixar de dizer também que estamos caminhando para ser uma das tarifas mais caras do Brasil, se continuarmos nesse patamar de 7,07%, do qual o subgrupo B2 é o mais impactado, com 14,04%. Então, realmente a nossa vontade. Eu até fiz um vídeo antes de vir para cá e dei uma entrevista também no Jornal da Paraíba. É importante frisar que nós estamos querendo o ideal, o cenário perfeito é o que Minas Gerais conseguiu, né? O reajuste zero. É importante dizer que nós estamos aqui pleiteando algo que impacta diretamente a economia, a saúde financeira das famílias, né? A saúde dos comércios, da indústria. Então, é importante a gente frisar que estamos diante de um serviço mais do que essencial, né? E como jurista que sou, vou puxar também como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos aí um patamar de 7,07%, sendo onerado aí o subgrupo B2 com 14,04%. Então, é uma variação extremamente relevante e é importante que a gente coloque essa decisão como esse pensar da razoabilidade nessa variação. Então, uma das premissas que utilizamos é essa atenção à capacidade econômica do consumidor de energia elétrica atual, a razoabilidade das decisões, e aí não entendendo como desarrazoada, mas é importante pensar cada vez mais nessa razoabilidade, até porque meu papel como sociedade é de exercer esse controle externo, esse controle social, então por isso que é importante falar em razoabilidade, e lógico, essa modicidade tarifária, né, que nada mais é, doutora Elisa, modicidade tarifária, na minha concepção, é aquele serviço bem prestado, eficiente, atual. Eu acho mais importante também ser atual, e a gente está vivendo um momento de crise hídrica, a gente está vivendo um momento difícil, né? E, em contrassenso, a gente está vendo as tecnologias aí sobressaírem, né? Então, a gente precisa colocar o nosso setor elétrico cada vez mais nos rumos da atualidade, para que a gente possa até antever momentos como esse, né? E por isso que a modicidade tarifária ela está em torno de um serviço eficiente, que é aquele serviço prestado de forma contínua, de forma atual, mas também economicamente viável, né? Então, a gente precisa pensar nisso aí. Alguns pontos sensíveis, e aí eu vou dar uma carreirinha aí para poder chegar aos meus finalmente. Nós temos aí eu peço Fernando e o pessoal, a quem agradeço mais uma vez, a SRD, a SGT, que foi tão pontual, tão atencioso conosco. Nós temos aí um momento de custo de aquisição de energia, principalmente quando você visualiza a compra de energia nova, alternativa, por disponibilidade, né? E nós temos também um momento de cotas, né, proveniente da 12.783. Então, esse aumento, doutora Elisa, eu fiquei pensando o seguinte: a Lei 8987, né, que trata dos contratos de concessão,
ela é muito clara quando ela coloca que os concessionários eles vão estar por conta e risco, né? E aí, sobretudo na parcela A, que envolve os custos de aquisição de energia, a gente não vê, e aí eu vou pegar um gancho do meu presidente, Luiz Carlos, um pouco a transparência de fato, esse compartilhamento de riscos nessa própria aquisição de energia. Porque é importante perceber que esse aumento de 1,50%, ele advém de um reajuste da compra de energia no mercado regulado, energia nova e energia alternativa por disponibilidade. Então, isso é um fator que nos fez pensar e debater isso dentro do Conselho. Então, a gente precisa entender melhor como é que fica esse compartilhamento de riscos nessas questões. Por quê, doutora Elisa? Porque nós vemos aí que vem a MP da Petrobras, tem também a questão das sobrecontratações por conta da geração distribuída, migração para o mercado livre. Então, é importante a gente perceber, Fernando, o pessoal da SRD, o pessoal da SGT, como que a gente vai compartilhar esses riscos? Será que é só o consumidor que arca com isso, somente porque integra a parcela A? Então, eu já estou me antevendo, porque a gente sabe que uma das questões da MP da Petrobras é tirar as usinas cotistas e transformar essas usinas em produtores independentes. Então, como que a gente vai encarar isso? Será que a sobrecontratação vai passar toda a responsabilidade para o consumidor? Então, é uma ótica que a gente precisa ressignificar e colocar o consumidor no cerne dessa decisão, né? Passado algumas questões aqui também, só para a gente não deixar de frisar, nós temos os impactos dos componentes financeiros como os maiores, né, dessa revisão tarifária. Entre eles, nós temos o risco hidrológico de 3,66%. Eu coloco essa situação, doutora Elisa, porque terça-feira nós tivemos uma decisão sobre patamar 2 de bandeira tarifária. Então, a ideia que passa para a gente é que a gente está pagando pelo mesmo fato várias vezes, né? E caro. Então, eu gostaria muito de visualizar, né, de saber com mais clareza sobre esse ponto do risco hidrológico. Lembrando que o risco hidrológico é sempre algo contestado. Me lembro de uma revisão tarifária no Maranhão, em que a própria distribuidora abriu mão do risco hidrológico, se eu não me engano, no ano de 2017. Né? Em 2017 também a FIEP, se eu não me engano, também entrou através dos seus sindicatos, até com um recurso administrativo contra uma resolução homologatória, por conta questionando esse risco hidrológico. Então, é importante que a gente entenda um pouco mais, tendo em vista que a gente já vai pagar um pouco também das bandeiras tarifárias, que tem tudo a ver também com esse risco hidrológico. Então, é importante a gente saber com mais clareza esse item, né? Então, essa clareza nos dá uma segurança legal e regulatória, lembrando que tivemos uma bandeira tarifária alterada recentemente, alteramos a metodologia, e assim eu entendo, até porque alteramos o parâmetro, eu acredito que também altera a metodologia, passamos de 95% de cobertura de risco para 100%, né? Então, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto. E aí, eu acredito que tem tudo a ver com o nosso processo de revisão tarifária. E, por fim, nós temos ciência que temos um crédito habilitado, que a Energisa habilitou esse crédito, de aproximadamente 483 milhões, e queremos saber como é que vai ser a forma de rateio, qual o impacto em cada classe de consumo, né, e como que isso vai beneficiar e amortecer esse aumento tarifário, que eu espero que seja revisto, né, que a gente não fique nesse patamar de 7,07%. Gostaria muito de entender como é que vai ser esse impacto em cada classe, não só eu, mas também todo o Conselho de Consumidores. Sem mais delongas, eu gostaria de pedir muitíssimo obrigado a todos que estão assistindo e dizer que estou sempre à disposição. Doutora Elisa, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na própria Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu, como mulher, não poderia deixar de fazer essa referência. Você é a nossa principal referência no setor. Mando um abraço para todos e devolvo a palavra à senhora. Seu microfone, doutora, está desligado. Perdão. Bom, acho que é importante descompartilhar a tela, se for possível. Acho que foi. Acho que foi agora, doutora. Foi? Foi sim.
Bom, agradeço aqui as manifestações trazidas tanto pelo senhor Luiz Carlos, né, presidente do Conselho, quanto pela Priscila Maciel, sempre tão gentil aqui com todos nós da agência. Acho que é muito importante esse tipo de manifestação trazida aqui nas audiências públicas para que a gente possa ter uma proposta mais adequada, né? Acho que alguns pontos foram trazidos aqui que eu acho relevante comentar. De fato, a tarifa de energia elétrica, Priscila, é uma tarifa muito complexa, né, com rubricas que às vezes se confundem, e de fato estamos aqui todos à disposição para explicar os pontos que forem de dúvida, né, e para que vocês todos tenham clareza na hora da deliberação, para que as coisas sejam trazidas de uma maneira muito transparente. E falando em transparência, o senhor Luiz Carlos trouxe uma informação que me deixou um tanto quanto assustada da falta de transparência da agência. E que eu tenho que dizer que respeitosamente discordo da opinião do senhor. A agência é uma agência transparente, o processo de audiência pública, ele é um processo, inclusive, para dar luz a essa transparência. E eu gostaria que me informasse quais foram os documentos que não foram disponibilizados para que a gente o faça imediatamente ao fim desta audiência. E a gente fará isso em prol da transparência que a gente sempre teve, e acredito que dessa forma a gente consegue aí trazer todos os elementos para a sociedade, fornecer todos os elementos para a sociedade. Acho que tem aqui um ponto que eu acho que é importante ressaltar também, que é a questão da utilização do PIS/COFINS, né? Inicialmente eu esclareço que não teve essa utilização na proposta preliminar, porque a habilitação desses créditos pela Receita Federal, ela aconteceu recentemente, né? De fato, são mais de 400 milhões de créditos habilitados pela Receita Federal, e a gente está avaliando, junto com as áreas técnicas da ANEEL, como a utilização desses créditos se dará. Né? E a gente tem que olhar isso de uma maneira estruturada, né? A gente está vendo aí, a Priscila até citou as bandeiras, né, que deliberamos na terça-feira passada. É um procedimento importante, dado a condição hidrológica que estamos vivenciando. Então, a utilização de todos os recursos para benefício da sociedade, né, a gente tem que fazer de uma forma estruturada, pensando nas tarifas de 2021, mas também pensando no processo tarifário de 2022. Eu acredito que, como eu mencionei aqui, todo mundo já sabe, né, dessa crise hídrica, que vai ter impactos significativos no risco hidrológico, né, e vai comprometer os custos de energia. Então, a gente tem que avaliar todos esses cenários para a gente garantir uma proposta mais vantajosa para os consumidores da Paraíba, não só no curto prazo, mas também no médio prazo. E aí a nossa intenção é tratar tanto 2021, sem deixar de olhar lá em 2022, para que não ocorra uma pressão tarifária grande, né, que seja insustentável para o consumidor. Acho que são esses os principais comentários. A gente já recebeu o Conselho de Consumidores, acho que por 3 vezes, mas estamos à disposição, Luiz Carlos, Priscila, de recebê-los mais uma vez, para que a gente possa explicar com bastante detalhes em relação a essas dúvidas, né, para que não surjam confusões em relação ao risco hidrológico, em relação à conta bandeiras. A agência está completamente à disposição durante esse processo. Como foi mencionado pelo Leonardo, a gente tem ainda até o dia 16 para receber as contribuições, que a Priscila bem colocou que já está preparando para nos encaminhar, e para a gente fazer uma deliberação por volta do dia 22 de agosto. Então, até lá, a gente tem tempo de debater, a gente tem tempo de discutir, e a gente está à disposição para isso. E seguindo o rito aqui da audiência pública, não tendo exposição ao vivo, né, mais exposições ao vivo, eu informo que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 16 de julho por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentados,
como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento dessa audiência pública, a revisão tarifária da Energisa Paraíba conduzirá a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 7,07%, sendo, em média, 9,02% para os consumidores em alta tensão e de 6,56% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio nas tarifas de 7,07%, ele decorre, como mencionado, explorado bem pelo Leonardo, do reposicionamento dos itens de custo da parcela A e B, que contribui para um efeito médio de menos 0,59%, ao se ter como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos na tarifa, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 2 meses subsequentes, com efeito de 6,78%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão, e que contribuíram para um efeito médio de 0,89% no atual processo tarifário. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares, né, os valores definitivos eles serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor, como já mencionado, em 28 de agosto de 2021. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 30 de 2021 e o prazo para contribuição segue até o dia 16 de julho de 2021. Mais informações estão disponíveis no site www.anel.gov.br, na área Participação Social. Novamente, eu agradeço aqui a participação de todos e declaro encerrada essa reunião virtual. Tenhamos todos uma boa tarde.